ao trabalho do líder espírita. Ele tem que conhecer, né? Então ele tem uma responsabilidade maior, porque nós sabemos que aquele que é mais dado, mais será cobrado, né? Então nós temos que ter essa consciência desperta com relação a isso, né? Que todo cargo tem seu encargo, né? E muitas pessoas às vezes querem só o cargo, mas não assumem o encargo que a tarefa traz, né? Então o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinação de todos nós espíritos e das suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se pode estabelecer com espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização por se dirigir simultaneamente ao coração e à inteligência, e ao interesse pessoal bem compreendido, né? Então, o espírita reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que pregamos para combater as nossas más tendências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a sua missão. O movimento espírita é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando ao alcance e a serviço de toda a humanidade. E no Livro dos Espíritos, encontramos informações de que a doutrina espírita tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Os espíritos superiores nos advertem de que uma doutrina verdadeira será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram, isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal que reconhecemos uma doutrina boa, né? Porque, na realidade, o que a doutrina faz? Ela não impõe, ela propõe e deixa o livre pensamento do homem, através de sua consciência, o aprendizado, os recursos para colocar em prática, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte dentro, onde ele está inserido, onde ele está colocado, né? Eu, pessoalmente, acredito que o amor é uma religião, independente de tempos, né? Então, eu tenho essa convicção que Jesus não criou religiões. Ele nos pediu que nos amássemos uns aos outros. E todo aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade é um discípulo de Jesus, né? Porque todos somos filhos de Deus. Então, o centro espírita, o Emmanuel fala lá, né, e esclarece, um grêmio espírita cristão deve ter mais que tudo a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em outra fala, o benfeitor espiritual esclarece que o centro espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é o lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio dos mais fracos, em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem no infortúnio. Então, uma das grandes tarefas do Espiritismo, além de esclarecer e acolher, é consolar.
né? Consolar os irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, todos aqueles que nos procuram, independente se estamos dentro da casa espírita ou estamos fora dela. Então nós temos que ter essa convicção, essa consciência, né? Que o trabalho não termina quando saímos do templo, da casa espírita, tá? Então nós somos espíritas 24 horas aonde nós nos encontrarmos, né? E a espírita pela força da palavra, né? E nós assumimos a condição de espíritas, né? Ainda imperfeitos, temos que ter essa consciência, mas já com essa consciência mais desperta, com um olhar mais amplo das nossas responsabilidades, né? Com todos. Então, liderança, segundo o dicionário, líder é o indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros, pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outros, né? Lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 13, Kardec nos ensina, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Quer dizer, nós falamos e nós temos o dever e a obrigação não só de praticar, mas exemplificar em atos, em palavras, em ações, né, aquilo que se fala. Porque é através do exemplo que nós pontificamos muita coisa, assim como nós seguimos o Mestre Jesus, né? Através dos seus exemplos, seus ensinamentos e exemplos que ele deixou para todos nós. Esse exemplo vale também para nós nos conduzir perante aqueles que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade. Então nós temos o dever de exemplificar, né? Então a autoridade corresponde ao seu grau de superioridade que haja alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, né? A capacidade moral, né, que nós tenhamos já nos ajudam a trabalhar dentro dessas áreas aí, desde que nós vá num avanço, desde que nós nos conscientize, né? Estamos hoje no cargo, na liderança, e amanhã estarão outros. Porque nessa tarefa ninguém é insubstituível. Todos aqueles que se aplicam, que estudam, que trabalham, que se melhoram, eles têm capacidade também, né? Então estamos, e não somos o cargo, estamos hoje. Amanhã terão outros, né?